Olá, professora Sledno, estou aqui para apresentar meu projeto de interface. Eu vou falar do Sistema Integrado para a Inscrição de Aluno, o CIA. Eu começo com a apresentação do sistema, aí a tela principal dele, que conta com dois menus. A barra de menu, que é essa parte de cima, e o menu de controle. Objetivos do sistema. O Sistema Integrado para a Inscrição de Alunos, CIA, foi criado para agilizar e facilitar o trabalho da Secretaria de Especialização da Faculdade de Formação de Professores, a FAPOPS. O CIA elabora os seguintes documentos: inscrição de alunos, histórico escolar, certificado, contrato de professor e aluno, carnê de pagamento e diário de classe. Método de coleta de dados. Foi feita uma análise nos documentos que eram elaborados na secretaria. Sendo assim, o sistema foi otimizado para atender a toda a realidade do setor. Os documentos analisados estão em anexo. Observando o fluxo sistemático do trabalho e pretendendo um melhor desempenho para os funcionários, que antes faziam muitos documentos em vários arquivos diferentes, e muitos deles eram preenchidos manualmente, ou seja, antigamente na secretaria, os documentos lá eram preenchidos manualmente, eram arquivos que eram feitos no Word, no Excel, ou seja, sempre era feito um novo documento para qualquer outra coisa. Se eu fosse fazer uma inscrição, fazia uma hoje, se eu precisasse fazer outra amanhã, era outro arquivo, e assim por diante. Aqui são os diagramas, eu fiz dois diagramas representados. Esse primeiro é o diagrama de casos de uso, e onde pode ser observado o sistema, ele tem dois atores, onde o principal é o administrador, que mantém todo o sistema, e a secretária, que mantém os dados do aluno e do professor, sempre atualizados. Aqui é o diagrama de relacionamento do sistema. Os requisitos funcionais do sistema. Eu citei 9, mas eles têm mais um bocado de requisitos, não foi citado todos, mas eu botei os mais importantes. Um deles é cadastrar os dados do aluno. E através desse cadastro é onde mais lá na frente no storyboard eu vou estar fazendo como fazer a impressão de uma inscrição. Requisitos não funcionais. Esse sistema ele foi feito no Axis. Sendo assim, ele só funciona no Windows, ele não funciona em outro sistema operacional. Esse é o primeiro requisito não funcional. O segundo requisito não funcional, ele também tem que ter instalado o Axis, óbvio, se ele foi feito no Axis, tem que estar instalado o Axis. Mas a versão do Axis pode ser a de 97 até ou a superior. Ou, se você não tiver o Axis, também pode ter o runtime do Axis, 97. Então, vamos agora para o storyboard. No meu storyboard, eu vou falar de como eu vou fazer a impressão de uma inscrição. Então, eu vou primeiro aqui, primeiro passo, vamos abrir o sistema. Abrir o sistema, essa é a interface dele. Ele contém esse menu de controle e tem, como eu falei, o menu aqui, está suspenso, que é a barra de menus. Tanto eu posso ir por esse menu, aqui, que eu vou para a inscrição de aluno, ou posso ir direto aqui no menu de controle. Tem duas formas de fazer isso, fazer a inscrição. Então, eu clico no botão inscrição de aluno. Onde me abriu a tela de
cadastro de aluno. Aqui é onde eu vou, se o aluno não é cadastrado, eu vou preencher um novo cadastro e vir aqui no botão impressões e selecionar. Ele não vai aceitar, tá vendo? Porque não tem nada preenchido. Tem que preencher pelo menos os campos obrigatórios para ele aparecer, ou seja, é um sistema que foi pensado já na questão de o usuário que não tem, é leigo, ou seja, se ele não tiver experiência, ele já vai ver que o sistema não funciona se não tiver nada preenchido. Então, eu tenho duas opções para fazer a impressão de inscrição. Se o aluno já é cadastrado, eu vou procurar aqui no menu Buscar e vou escolher, vou digitar o nome do aluno. Basta só apenas eu colocar a primeira letra, que ele já vai me dar todas as opções. Por exemplo, eu digitei a letra A aqui. Então, ele está me dando todos os alunos cadastrados com a letra A. Então, eu posso procurar o aluno que eu estou procurando, ou então eu posso digitar o primeiro nome dele. Por exemplo, eu vou botar aqui meu nome, Roseli. Será que tem alguém com o nome Roseli? Tem aqui. Já achou essa Roseli aqui, minha xará. Então, eu achei a Roseli. E aí, eu estou com a inscrição dela preenchida aqui, com todos os dados. E vou aqui, ó, onde tem o botãozinho Impressões. Por que impressões? Porque aqui nessa tela, não só eu imprimo a inscrição, como também o contrato do aluno e o certificado, desde que o aluno já tenha notas, né? Então, eu vou aqui em inscrição, seleciono inscrição, e ele já vai me dar a inscrição prontinha. É só apertar Ctrl P. Se você observar aqui na barra de título dessa telinha aqui, já está dizendo aqui, ó, ficha de inscrição do aluno, aperte as teclas Ctrl mais P para imprimir. Ou seja, já está dizendo como o usuário deve fazer para imprimir a inscrição. Então, eu não vou imprimir, obviamente, mas esses são os passos para imprimir uma inscrição no sistema. E ele tem muitas outras funcionalidades, mas se eu fosse usar aqui, ia passar muito tempo. Então, vou fechar aqui e vamos voltar para a nossa apresentação. Vamos para a avaliação. No projeto, você pediu que a gente tinha que avaliar o nosso sistema com um dos métodos de avaliação. Então, eu escolhi o método de avaliação de percurso cognitivo, por ser um método que foca na facilidade de aprendizagem do usuário, que por meio da exploração interage com a interface do sistema e tenta realizar a tarefa, que foi o que a gente fez agora, no storyboard. Essa avaliação se divide em duas etapas, ou em duas fases, perdão. A fase preparatória e a fase de análise. Na fase preparatória, a gente faz uma numeração de dados que a gente precisa para a nossa avaliação. Então, primeiro eu vou ver quem é meu público-alvo, qual é a tarefa a ser avaliada, a sequência de ações para a realização da tarefa e o tipo de interface esperado. Então, meu público-alvo será a secretária e funcionários do setor. A tarefa que será avaliada será referente à impressão de inscrição de alunos. A sequência de ações para a realização dessa tarefa. Ou seja, o usuário vai simular o que a gente fez, simulamos uma inscrição de aluno e depois irá imprimi-la. Mas ele só poderá realizar essa ação se o aluno estiver cadastrado. Ou seja, se o aluno estiver cadastrado, eu não tenho como imprimir a inscrição. E como você pode observar, que até eu errei lá de propósito, a interface, ela é tão intuitiva que se o aluno, se a gente lá na hora que está preenchendo não preencher os dados corretos, o próprio sistema emite uma mensagem dizendo que tem que ser preenchidos os dados obrigatórios. Então, se você não preencheu, ele vai mandar você preencher para poder fazer a impressão. Na fase de análise, é feita algumas perguntas e a gente tem que ter as respostas dessas perguntas.
Então, uma das perguntas mais usadas são, na fase de análise, o usuário irá perceber que a ação correta está disponível, ou seja, na hora que o usuário tentar fazer a inscrição, ou fazer a impressão da inscrição, ele quer imprimir, ele vai conseguir fazer a inscrição? Eu acredito que sim, porque está muito intuitivo dele saber fazer essa inscrição. Obviamente que se eu quero fazer uma inscrição, eu vou teclar justamente nesse botão de inscrição de aluno para poder fazer a minha inscrição. Bom, o usuário, até sem experiência, iria selecionar a opção correta, pois o sistema é bem intuitivo, e realmente é bem intuitivo mesmo. Aí outra perguntinha. Se a ação correta for executada, os usuários perceberão que foi feito um progresso em relação à tarefa? Então, uma vez preenchido o cadastro do aluno, o usuário vai perceber que é só clicar no botão de impressão e imprimir a inscrição conforme deseja, não tendo como se confundir e concluindo sua tarefa. Ou seja, naquela parte não tem como ele realmente se confundir. Terminou de preencher, clica no botão inscrição e imprimir. Minhas considerações finais. Através desta técnica de avaliação, eu pude compreender que este método pode conduzir o design a um forte compromisso com a facilidade de aprendizagem do sistema, visando com antecedência possíveis erros. Os documentos analisados para o desenvolvimento do sistema estão aqui agora, que eu vou passar. Essa era a antiga ficha de inscrição, ela é preenchida à mão, ou preenchida manualmente na internet, era uma inscrição feita no Word. Aqui é o contrato de professores. E aqui, o anexo 3 é o certificado do aluno. Todos esses documentos hoje são feitos pelo sistema. O protótipo eu vou estar enviando junto com a documentação. E essas são minhas referências que eu usei para fazer o meu trabalho. Espero que você tenha gostado da minha apresentação e dá uma avaliada aí na minha interface. Qualquer coisa, me dá um toque aí para eu melhorar ela. Obrigada, tchau.